O filme de terror O Mal que Nos Habita anda chocando muita gente com as suas cenas perturbadoras, violentas e até mesmo nojentas. Mas além de angustiar, o filme deixou muita gente confusa sobre alguns acontecimentos na trama. Por isso, nesse vídeo eu trago um final explicado do filme e comento alguns detalhes que talvez tenham passado despercebidos por você. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. É meio óbvio, mas é melhor deixar avisado que esse vídeo vai estar cheio de spoilers de O Mal que Nos Habita. Então se você ainda não viu o filme, vai lá ver primeiro e depois volta aqui, beleza? Antes de explicar o final especificamente falando, eu acho melhor começar do começo, literalmente. Logo no início da trama, nós somos apresentados aos irmãos Pedro e Jaime, que moram num campo rural da Argentina. Os dois escutam barulhos de tiro, decidem investigar e se deparam com um corpo literalmente dividido ao meio. E ao lado do corpo eles encontram peças de algum tipo de equipamento, um aparelho, só que eles não conseguem identificar para que serve esse aparelho e o que ele é. Ao investigar o corpo, eles descobrem que esse homem estava indo visitar uma de suas vizinhas. Eles resolvem ir vê-la para tentar entender quem era esse homem que foi assassinado. E é justamente a partir desse momento que a trama e como funciona o universo de O Mal que Nos Habita é apresentado para nós telespectadores. Ao chegar na casa da vizinha, ela explica para os dois irmãos que o homem que eles encontraram morto era um faxineiro, uma espécie de exorcista que estava indo para lá para matar o seu filho mais velho, Uriel, que está podre, possuído pelo mal, ou seja, pelos demônios. Nesse primeiro momento do filme, não fica muito claro pra gente porque ele já tem certeza que o Uriel é alguém que foi possuído, afinal de contas poderia ser qualquer outro tipo de doença. Mas com o desenrolar do filme e poucos minutos depois desse seu início, já dá para entender que encontrar uma pessoa podre da mesma maneira que o Uriel estava faz parte desse universo, dessa mitologia criada para o filme. E todas as pessoas presentes ali naquela realidade sabem, ou pelo menos já escutaram histórias de que pessoas que ficam apodrecidas da mesma maneira que o Uriel, na verdade são pessoas que foram possuídas. E esse mal que toma conta de uma pessoa funciona quase como um vírus mortal que vai sendo transferido de uma pessoa para outra. Tanto que nesse mundo de O Mal que Nos Habita, existem regras que as pessoas, a maioria das pessoas pelo menos, conhecem que devem seguir caso encontre alguém nessa condição. Inclusive, uma das regras que é constantemente até ignorada pelos personagens no filme é que o mal mostrado no filme, presente nessa mitologia, não pode ser morto por balas. Na verdade, o uso da pólvora apenas permite que esse mal, essa entidade, se apodere da pessoa que está atirando com mais facilidade. E é justamente por isso que lá no comecinho do filme, quando o Ruiz mata aquela cabra, a sua esposa o mata e depois se mata, porque de certa forma eles foram possuídos pelo mal. E é até interessante comentar que essa cena da cabra talvez tenha ficado um pouco confusa para quem assistiu, mas aquilo só mostra que o mal da entidade já estava se espalhando, principalmente com aqueles que interagiram com o Uriel. Afinal de contas, o Ruiz, o Pedro e o Jaime pegaram o Uriel e estavam levando para longe e acabaram derrubando ele, ou ele se soltou. Isso não ficou muito claro. Mas como eu disse antes, esse é um mal que vai sendo passado de uma pessoa para outra. Mesmo que não diretamente, as pessoas acabam sendo influenciadas. E também os animais, como é explicado lá no finalzinho do filme. E é por isso que nesse momento que a esposa do Ruiz o chama para ver a cabra, inicialmente a gente não vê nada. Mas eles, como já foram influenciados pela entidade lá do mal, acabam percebendo que essa cabra não está no seu estado normal. E isso é até mais perceptível quando a cabra, de certa forma, provoca o Ruiz para que atire nela, porque essa é uma maneira de causar mais mal e dominar totalmente as pessoas, que é o que justamente acontece quando ele atira nela. Tudo isso fica ainda mais fácil de entender quando o Leonardo, o atual marido da Sabrina, ex-esposa do Pedro, atira no cachorro que havia atacado sua filha. Cachorro esse que já havia sido dominado pelo mal ao encostar nas roupas do Pedro, que ele não tinha jogado fora e que tinha tido contato direto com Uriel. Então, para você
vocês verem, tudo faz parte de um ciclo. Tudo vai sendo espalhado, principalmente pelo Pedro e pelo Jaime, que saíram e que tiveram contato com Uriel e acabaram levando isso para a cidade. Então o Leonardo mata o cachorro, que já havia sido dominado, e em seguida o Leonardo é dominado pela entidade, pelo mal, e depois mata tanto a sua filha quanto a Sabrina. Na verdade, a menininha já não estava bem também depois que já tinha tido contato com o cachorro, tanto que a gente vê ela falando aquelas voltando normal, como se não tivesse acontecido nada, e falando depois para sua esposa que ela iria morrer, que o Leonardo, o papai, iria matá-la. Mas eu só expliquei isso tudo para ficar um pouco mais claro de como funciona esse mal que é apresentado pra gente no filme. Só que ainda tem um detalhe: esse mal não quer somente ficar se espalhando dessa maneira. Tem um objetivo final que é explicado pra gente bem depois no filme pela Mirta. A Mirta explica que quando o mal domina uma pessoa, possui o corpo de alguém, a maldade começa a se espalhar, como a gente viu muito bem no filme. Mas à medida que esse mal vai se espalhando e mais coisas ruins vão acontecendo, essa entidade começa a ficar mais poderosa e com mais força de manipular as pessoas em volta, até que ela consiga completar o seu objetivo final, que é realmente nascer como um mal encarnado em forma de uma criança. E ela faz isso a partir do corpo da pessoa que foi possuída. A Mirta explica que a única maneira de conter esse mal é usando instrumentos de uma forma específica, matando a fonte do mal, ou seja, o corpo da pessoa que foi possuída. Inclusive, esses instrumentos são os mesmos que a gente viu lá no começo do filme por aquele faxineiro exorcista que foi dividido ao meio. A mãe do Uriel havia chamado essa pessoa justamente para fazer esse procedimento, mas ele não conseguiu a tempo. Agora a Mirta diz que eles precisam encontrar o corpo do Uriel para fazer isso antes que esse mal tome forma. A Mirta e o Pedro encontram o corpo do Uriel, mesmo com o demônio fazendo de tudo para despistá-lo, inclusive usando aquelas crianças que já não estavam mais normais, que já haviam sido influenciados pelo mal. A partir daí, a Mirta e o Pedro começam o procedimento para matar o Uriel da forma correta, usando os instrumentos que somente ela sabe como usar. Mas o Pedro já havia sido muito influenciado pela entidade, pelo demônio presente no Uriel. E o demônio começa a provocá-lo, pedindo para que o mate. E é justamente isso que ele quer. Ele influencia a pessoa para que o mate e assim consiga dominar o corpo. Nesse momento, algumas pessoas podem ficar confusas porque o demônio está chamando apenas pelo Pedro e não está provocando a Mirta de nenhuma maneira. Isso é simples de explicar. O Pedro já havia sido influenciado durante todo o tempo do filme, já tinha tido contato com Uriel logo no comecinho, e ele já tinha presenciado várias coisas horríveis desde que tinha encontrado o Uriel. Já a Mirta não era tão fácil de ser influenciada assim, ela já teve contatos outras vezes com esses tipos de demônios, ela era uma exorcista, então digamos que tem a cabeça um pouco mais forte para isso. Por isso a maneira mais fácil para o demônio foi de separar os dois para que assim ela de fato conseguisse matar a Mirta, e foi justamente isso que aconteceu. Quando o Pedro volta da sala, quando ele foi buscar lá o machado que não existia, porque foi tudo de propósito por parte do demônio, ele volta e perde a cabeça e mata o Uriel, só que da maneira errada. E esse era o objetivo, fazendo assim com que o mal realmente nasça de forma humana. E é justamente nesse momento que a gente vê que o vilão, na verdade, venceu no final do filme. O mal triunfou sobre o bem. O mal nasceu de forma humana e vai se espalhar cada vez mais pelo mundo. Tanto que passa a criança que nasceu ali saindo com as outras crianças que já não são mais normais. Provavelmente não mostrou mais nada da cidade, mas deve estar se espalhando cada vez mais, com mais pessoas matando umas às outras. Inclusive, um detalhe interessante é que nesse momento que o Pedro mata o Uriel ali a machadada e o menino nasce, esse mal encarnado, a entidade ali marca a testa do Pedro com sangue e depois no filme ele tenta limpar e não sai. E também percebemos que mesmo com o Pedro matando ali o Uriel de forma incorreta, ele não ficou possuído pelo demônio. Eu acredito que de certa maneira isso não aconteceu porque o Pedro ficou marcado como a pessoa responsável pelo nascimento do mal. Então, de certa forma, ele foi um agradecimento para o Pedro. Ele não foi possuído totalmente, mas acabou com uma vida miserável. Isso fica ainda mais claro no final do filme, quando o Pedro volta para casa.
De certa forma, como ele está muito desolado, ele não sabe o que fazer e vai tentar seguir a vida normalmente. Só que nesse momento, ele acaba percebendo que o seu filho Jair foi também dominado, possuído por um demônio, e que foi ele quem matou a sua mãe. E é por isso que depois que o Pedro descobre isso, ele sai da casa, se encontra com seu irmão e o filme fecha com a cena dos dois totalmente desolados, porque apesar deles terem sobrevivido, todos que eles conheciam estão mortos e não vai sobrar nada, porque provavelmente esse mal vai se espalhar ainda mais. E de certa forma foi por culpa deles. Inclusive, um detalhe bem interessante é que o filme já tinha dado indícios de que o Jair havia realmente sido possuído por um demônio. No primeiro momento que o filme deu indícios foi quando a Mirtha viu o garoto e falou que ele provavelmente já havia sido possuído por um demônio, porque ele estava retorcendo as suas mãos, e quando um demônio entra em uma pessoa com autismo, ele às vezes acaba se perdendo na mente, por ser uma mente muito confusa e diferente de uma pessoa normal, só que até que o momento que ele encontra uma brecha para se manifestar. E foi justamente nesse momento da brecha que nós vemos a cena do Jair agindo totalmente normal, pedindo comida para sua avó, e justamente nesse momento que ele deve ter comido a sua avó. Nesse final do filme parece que ele voltou a ser só o Jair, a parte do demônio ficou um pouco adormecida, mas provavelmente ela vai começar a se manifestar cada vez mais. E quem sabe começar a apodrecer o corpo do garoto, porque isso eu admito que fiquei um pouco confusa. Apesar de ter sido uma influência do Uriel, eu acho que se trata de um outro demônio que vai começar a possuir cada vez mais o corpo do Jair e até que nasça um outro mal, como aconteceu com Uriel. Inclusive, pode ser que algumas pessoas tenham ficado confusas sobre o Jair, se ele sempre foi alguém possuído pelo demônio ou não. E apesar disso não ter sido explicado exatamente no filme, eu acredito que o Jair foi possuído pelo demônio, pela entidade do mal, lá no carro quando a avó dele estava contando sobre esse mal. A avó dos garotos explicou sobre essa entidade, sobre esse mal e contou todas as 7 regras que existem. E a mais importante delas era não falar os nomes que se pronunciam a respeito desse mal. Só que ela acabou falando e o garoto ficou repetindo várias vezes. E eu acho que foi justamente nesse momento, ou a partir desse momento, que a entidade teve a porta para entrar no Jair. E já que a gente está falando sobre o Jair, tem um detalhe no filme que talvez tenha passado despercebido pela maioria das pessoas. Esse detalhe não tem tanto a ver com a questão de demônio, da entidade do mal, nem nada, mas eu acho interessante dizer que estava lá presente no filme para aqueles que prestaram mais atenção. Assim que a gente é introduzido à família do Pedro, dá para perceber que ele tem uma relação muito conturbada com a Sabrina e chega até um certo momento da indicar que o Pedro não queria o Jair, o filho autista, e que tentou até fazer algo contra ele. Mas tem um certo momento do filme que o Jaime está conversando com a Mirtha sobre o seu irmão Pedro e ele comenta que a Sabrina mentiu sobre o Pedro ter colocado fogo no aquecedor. Foi tudo uma mentira para acusar o irmão dele. E apesar disso não ter ficado exatamente muito claro, eu acho que o filme deu um indício de que o irmão, o Jaime, está falando a verdade sobre o Pedro, sobre a Sabrina ter mentido. Porque no momento que o Pedro vai buscar os seus filhos para fugir do mal, ele entra lá no quarto do Jair e o filme foca bastante no Pedro olhando para o aquecedor, que está intacto. É claro que o aquecedor pode ter sido consertado, afinal de contas, aparentemente eles estão separados há um bom tempo, o Pedro e a Sabrina, mas o mais importante é que o diretor focou muito nisso, então tem uma explicação por trás disso, que eu acho que é justamente isso. A Sabrina deve ter mentido só para deixar o Pedro afastado dos seus filhos. Um outro detalhe também que tem a ver com a família do Pedro e com seu irmão também é que lá no finalzinho do filme, quando o Jaime encontra a Sabrina já possuída, já morta, comendo até o garotinho, tadinho dele, ela começa a provocá-lo e até dá a entender que os dois já tiveram um caso. O que de certa forma faz sentido, porque em um certo momento do filme o Pedro comenta como o Jaime era muito mulherengo. E um último detalhe que eu também quero comentar, que esse sim faz mais sentido, envolvendo a trama do demônio, do mal e tudo mais, é sobre o primeiro corpo que foi encontrado lá no comecinho do filme. No final, a gente acaba descobrindo que aquele garoto, eu não tô lembrando o nome dele agora, foi o responsável por ter matado o faxineiro que estava indo lá para matar o Uriel. Isso, inclusive, foi feito por ele por influência do demônio. O garoto diz que tinha uma voz em sua cabeça mandando ele fazer aquilo.
tanto que depois ele come o corpo do cara e ainda mata sua mãe e também o come, ou seja, o mal já estava influenciando as pessoas que estavam ali na casa do Uriel. Mas o mais interessante, um detalhe que foi bem atencioso até da produção, que eu não havia percebido enquanto assistia, eu admito, é que mesmo antes do garoto admitir isso, talvez se a pessoa fosse um pouco mais atenta, perceberia, já daria para sacar mais ou menos que ele tinha sido responsável por matar aquele cara lá no início do filme. Porque lá no comecinho, o Pedro e o Jaime escutam o barulho de 3 tiros. O próprio Pedro diz isso. E ele afirma que não é o barulho de um tiro de rifle, e sim de um revólver. E um pouco mais pra frente do filme, o garoto vai pedir abrigo para os 2 irmãos e o Jaime sabe que ele tem uma arma e pede a arma. Quando ele conta as balas que estão agora nesse revólver, só tem 5 balas. E esses revólveres comportam 8 balas. Ou seja, se sobraram 5, 3 haviam sido das que ele atirou lá no começo do filme, no faxineiro. É claro que enquanto a gente assiste não dá pra ficar pensando muito nisso, se apegando a esses detalhes, afinal de contas a gente tá muito imerso no que tá acontecendo, mas é um detalhe interessante pra mostrar que eles não foram desatentos com isso. Agora eu quero saber se vocês gostaram de O Mal que Nos Habita ou se acha que é um filme superestimado. Me conta aí nos comentários e se tiverem gostado desse vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal para não perderem um vídeo de críticas, de finais explicados e muitas listas que rolam por aqui. Muito obrigada por ter me acompanhado, não deixem de acompanhar os outros vídeos e até mais!